Bonjour! Seja mais uma vez bem-vindo ao podcast. Eu sou a Giovana Pirozzi, estrategista de marca e fundadora da Geology, lugar onde a gente acredita que design é motor invisível de decisões de compra. E a gente está aqui hoje com uma convidada mais do que especial, que além de tudo é minha amiga, mais uma profissional que eu admiro muito. 13 anos de mercado global à frente da P&G, do marketing da P&G, hoje empresária à frente da Ink Strategy com mais 2 sócias e qual eu super admiro também, minhas grandes amigas. Ana Vitória Sanches, seja muito bem-vinda, amiga, muito obrigada por aceitar o convite com tanto carinho, com tanta energia pra gente fazer isso, um papo maravilhoso, então seja muito bem-vinda e muito obrigada. Obrigada, é uma honra estar aqui, energia é o que não falta, vamos ver como esse papo vai. Energia é o que não falta, amiga. Eu queria começar, o podcast como start aqui da conversa, depois a gente vai soltando para outras capilaridades, mas trazer muito para as pessoas que estão assistindo, que tem muito essa visão como empresários, empreendedores, qual que foi a sua experiência à frente da P&G e os desafios, Você que liderou times locais, globais, no Panamá, depois na Suíça, em Genebra. Então, como é que você traz esse aprendizado de P&G agora para a sua vida empreendedora? Como é que a P&G também tinha esse desenvolvimento com marcas, olhar para público, dentro das campanhas, das inovações de produto? Conta um pouquinho. Super, eu acho que assim, os desafios foram inúmeros, porque foram 13 anos de P&G. Eu comecei minha carreira na P&G, então eu era estagiária. Eu ainda estava estudando na SPM, que foi onde eu tive o prazer de conhecer a Giovana. Estudamos juntas. Estudamos juntas. Nunca na mesma sala, Não, na mesma sala, no último semestre, que a gente foi até expulsa. A gente foi expulsa. Porque a gente começou a rir, teve um ataque de riso, você lembra disso? A gente foi expulsa no último semestre da faculdade. Não, mais vergonha. Não, tipo assim, quantos anos tem o último semestre da faculdade? Sei lá, 20 anos, a gente foi expulsa da aula. Tá todo mundo de terninho já, porque tá todo mundo trabalhando. E a gente foi expulsa da aula. Ai, muito bom. Mas enfim, entrei como estagiária. Eu era estagiária de Pantene, no marketing de Pantene. E é legal falar que a SPM, para quem tá estudando, encoraja muito, ou na verdade dá muito acesso a essas marcas globais, multinacionais. Eu acho que tem muita aderência, muita entrada, nessas empresas. Nós duas que fizemos o curso de administração, hoje você é empresária, eu também sou, mas também à frente de marketing. SPM que, além do contexto da administração, traz muito esse viés, essa ótica de branding, marca, comunicação. Então, eu não sei a sua opinião, mas eu tenho certeza que é a mesma que a minha, assim, a gente não poderia ter feito uma formação melhor. Não poderia, assim, eu diria que eu me apaixonei pelo marketing na SPM. Nem sabia direito que era marketing antes de entrar lá. Entrei totalmente por acaso, assim, porque, quando eu comecei o cursinho, que a gente também era da mesma sala do cursinho. Que a gente queria GV. Só que a gente não era amigas ainda. A gente queria GV. Aí, nossa, gente, assim, era um momento que tinha tanta coisa acontecendo na minha vida, voltando bem pros primórdios. Tinha tanta coisa acontecendo na minha vida, era meu primeiro ano morando sozinha, curtindo a minha independência. Porque você veio de Santos. Porque eu vim de Santos pra São Paulo pra estudar. Então, pro cursinho e depois eu entrar na faculdade. Gente, assim, óbvio, eu apaixonada pela vida como eu sou, não consegui estudar, Tava ali fazendo 1000 amigos, descobrindo 1000 coisas, a gente com várias festinhas, etc. Aí eu já descobri que, assim, GV e BMEC não era o foco pra mim naquele momento. Eu não tava com essa energia toda. Tinha até uma amiga minha que tava estudando já tinha muito tempo. Eu falei, ai, gente, eu não quero essa vida pra mim. E eu acho que tem uma coisa de identificação também. De identificação. Eu não vejo a gente na GV assim. Não, graças a Deus. E a gente tem amigos, assim, muito próximos, que fizeram tanto GV como INSPER, E BMEC na nossa época, mas não, é inquestionável que nós somos muito perfil de SPM. Muito perfil, só que eu acho que foi muito sem querer, porque assim, eu tinha estudado muito pouco no cursinho, eu realmente não estava interessada em atrasar mais tempo em cursinho antes de entrar na faculdade, porque eu já tinha muita vontade de começar a trabalhar, de começar a construir minha carreira, etc. E eu sei que assim, no final eu tava pensando, gente, no que eu passar, eu passei. E aí foi até engraçado, porque eu acabei passando em primeiro lugar na FAP. E minha mãe achou que eu não ia passar em faculdade nenhuma, assim, do jeito que ela viu tanto que eu tava estudando. Então foi uma festa lá em casa quando eu passei. O pouco que você tava estudando. Exato, o pouco que eu tava estudando. E depois eu passei na SPM. E aí, pra mim, assim, a SPM sempre foi uma faculdade que eu admirava muito. Eu tinha amigos que já tinham estudado lá. Eu sabia que era um lugar, assim, super bacana, de ensino de primeira. Não sabia ainda, que eu me apaixonaria pelo marketing depois. Mas acabei passando na SPM.
E resolvi entrar na SPM, era a melhor escolha, né? Dentre o que eu tinha passado e eu tal. acho que ainda é no Brasil. E ainda né? é. E assim, pra quem quer marketing, eu acho que não existe lugar igual, né? Não. Porque o que a gente aprendeu lá... Assim, eu acho que eu tive 2 grandes escolas na minha vida. A SPM e a P&G foi outra grande escola na minha vida. E posso contar um pouquinho mais sobre minha carreira, mas... eu diria que as 2 foram grandes escolas. E voltando, né, pra sua primeira pergunta... Eu diria que foram inúmeros os desafios, porque foram realmente, 13 anos de P&G. Então, entrei como estagiária de Pantene. Logo no meu 2º ano, eu fui contratada, quando eu terminei meu estágio. E aí, eu virei gerente de Downy. Mas era gerente de Downy para uma vaga, porque lá na P&G a gente divide o marketing de 2 formas. Então, você tem o design e o delivery. Tá. O design é o marketing que vai olhar para o branding, para a inovação, para projetos mais de longo prazo. Você está olhando para o master plan da marca para os próximos 2, 3 anos. E que chama design. E que chama design. Olha que legal. Pois é. Assim, não é design de fato, no sentido que eu Só o não visual. desenhava, eu não tratava o visual, mas eu trabalhava lado a lado com quem trabalhava o visual. E aprendi muito nessa época também. E a gente tem o delivery, que é o marketing que cuida mais da execução presente. Da entrega. Então, assim, exato, da entrega. Então, é a liderança do negócio, são os planos de trade, o plano de marketing 360 e por aí vai. Eu já trabalhei nessas 2 frentes. Que legal, né? Mas minha primeira vaga era marketing design. Tá. E aí, o que acontecia? O marketing design, né, na P&G até hoje mesmo, para muitas marcas, ele fica localizado nas nossas centrais regionais. Aham. Então, no caso, para o Brasil, a nossa regional fica no Panamá, que é a nossa Latam. Então, eu tinha uma vaga que eu ficava no Brasil, porque eu entrei numa vaga de Downy. Downy tinha sido acabado de ser lançada no Brasil. Então, você só estagiou em Pantene, que é um outro Exato, produto, que é um outro uma parte mais de produto. beleza, shampoo. E aí, fui pra Downy. E como é que foi isso, assim, num primeiro ímpeto de uma menina jovem, assim, sair de Pantene pra Downy? Porque Downy não é... Vamos combinar que Downy não era Downy. Não. Depois dessa trajetória dos seus 13 anos, que você foi muito responsável, a gente vai falar sobre Sim. isso. Como é que foi esse processo de sair de uma marca que tem muito mais proximidade com um contexto de beleza, né? Porque shampoo, condicionador, cuida muito mais da beleza da mulher, para ir para um contexto de amaciante, Sim. né? Que tem um lugar ali, é totalmente outro público-alvo, É. eles podem ter até trocas ali, né? Contextos. Mas como é que foi isso? Não, isso é até interessante, porque assim, Downy só tinha 1 ano e pouquinho quando eu entrei na marca. Nesse momento, de nascimento no Brasil, né? No a marca Brasil. já era uma marca global, assim, de muitos anos, mas tinha entrado no Brasil em 2011. E eu entrei em Downy em 2013, tá? Foi final de 2011, eu comecei em Downy em julho de 2013. Então, assim, a marca ainda era um bebê no Brasil. E claro, né, como vocês já perceberam pelo que eu pouco contei aqui, eu era uma garota bem rebelde, um pouquinho mimada. Então, óbvio que, assim, de primeira instância, foi assim... Ai, conseguimos uma vaga pra você, porque também tem isso, né? Você acaba seu estágio e, você precisa ser recomendada E precisa ter uma vaga. Então, no momento, né, minha chefe, conseguimos uma vaga pra você em Downy, Marketing Design. Gente, eu fui assim... me afrouxando, porque eu queria muito seguir em Pantene, eu amava trabalhar com marketing de delivery, mas eu falei... porque lembrando que você fazia campanhas com mega... Gisele, era assim, né, o glamour do marketing, eu tava inserida. Claro. Mas eu mal sabia o que me esperava em Downy. E aí, nesse momento, né, sempre conversando muito com meus pais e tal, minha mãe deu maior apoio, ela falou, filha... Vai testar, vai saber qual é. E qualquer coisa depois você muda de emprego. Mas eu tenho certeza que você vai fazer assim desse limão. E não era um limão, tá? Era na minha cabeça rebelde que era um limão. Uma limonada. E de fato foi. E o mais legal, assim, até falando um pouquinho sobre Downy, é que a forma como a gente posicionou a marca no Brasil é como perfume para roupa. Então, no final das contas, tinha também um apelo fashion, tinha um apelo com beleza, porque, né, perfume tá ligado pra beleza. Então... A forma como a gente posicionou a marca, a gente dizia que era the beauty brand of laundry, sabe? A marca de beleza dentro das marcas de lavar roupas. Foi realmente como a gente construiu o Downy. E eu sei que
eu tive muito a agregar nisso também por esse meu olhar estético, por esse meu interesse nesse mundo e tal. Porque vindo de Pantene, mas antes de Pantene, por sempre ser uma apaixonada por moda, né? Sim. E consumir esse universo como pessoa física até. Exato, né? é muito diferente, né? Era um mundo que tava muito distante de mim. Eu não lavava roupa, né, gente? Eu era de Santos, morava sozinha em São Paulo, mas mandava minhas roupas pra Santos pra lavar, sabe? Claro. Tinha esse privilégio, Clássico. né? Minha mãe cuidava das minhas roupas ainda. Mas assim, aí eu diria que meu primeiro grande desafio na P&G foi justamente quando eu entrei nessa vaga de Downy. E eu ficava no Brasil, mas meu time inteiro tava na América Latina. Então, mesmo meu chefe direto, na minha primeira vaga como efetiva na P&G, ele não tava no mesmo lugar físico que eu. Então, assim, eram inúmeras calls o dia inteiro. Eles lá, Fuso horário. A língua nativa deles era o espanhol, do meu time inteiro. Então, que, inclusive, hoje você Hoje eu falo fluentemente. Super bem. Na época eu falava, mas assim, eu aprendi a falar espanhol fluente na marra. Pelas reuniões com essas pessoas e depois quando eu me mudei pro Panamá. Não, mas olha o quanto agrega, né? Muito, um trabalho que te possibilitou falar espanhol, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas francês. Sim. Lapidar o inglês, Total. né? Nível hard, porque é uma coisa, o contexto social. Outra coisa é um pitch, é uma apresentação de negócio, de marca, com agência, cliente, por aí vai. Não é o mesmo vocabulário. Não. E olha o quanto que às vezes a gente tira da balança ou não considera na balança para fazer escolhas, que foi a formação de quem você é hoje, para além do profissional. Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, toda a minha experiência profissional me ajudou muito a moldar quem eu sou hoje. Porque aí depois, o que veio de história, né? Foram 10 anos de Downy no total. Então, fiz essa vaga no Brasil. Eu logo depois mudei para o Panamá, numa vaga design, mas que eu atendia total Latam, não era só Brasil. Voltei pro Brasil para ser delivery de Downy no Brasil. E assim, foi muito engraçado porque o case de Downy é um grande case de sucesso na P&G. Eu diria que hoje é uma das marcas mais importantes da P&G Brasil. E naquele momento era só uma aposta. Mas assim, é um case gigante. Em 6 anos virou marca número 1. Num mercado que era super comoditizado. Que as pessoas chamavam a categoria de comfort, que era nosso competidor. Olha que coisa. Exato. Que vira aquela coisa de cotonete, o nome da marca vira a descrição da categoria. Exatamente. Né? Só que a gente chegou depois, fazendo algo tão diferente que conectou tanto com a consumidora brasileira. Que era o perfume de roupa. Que era o perfume pra roupa. Porque a consumidora brasileira é muito vaidosa. E tem o negócio do cheiro da casa. Cheiro da casa, tudo. E assim, o que a gente percebeu também, porque outra coisa que é importante mencionar, né? Downy é, assim, um dos, se não o produto mais caro no supermercado, na categoria de amaciantes. Só que a proposta de valor de Downy é uma proposta de valor que faz tanto sentido para a consumidora que ela está disposta a comprar aquele produto que é um pouco mais caro. Por quê, né? Você vê que muitas consumidoras, por exemplo, você não consegue investir num perfume fino para você usar todos os dias. Então, nesse sentido, o perfume da roupa é muito importante, porque é o seu perfume. É o perfume que ela carrega todos os dias, é o perfume da roupa. É o perfume da casa que vai dizer que ela tá cuidando bem dela e da família. Então, assim, tem muitos benefícios funcionais e emocionais atrelados à proposta de valor de Downy, que tem um produto superior, um perfume maravilhoso, duradouro, que acaba fazendo sentido para ela investir um pouco mais em Downy e talvez um pouco menos em outros itens da cesta. Então, assim, foi realmente, assim, um case muito interessante, porque foi uma história de criação de valor de marca, de ouvir muito o consumidor, de inovação, enfim, eu posso passar horas, assim, contando sobre Downy. Mas aí, minha última empreitada em Downy foram 2 anos na Suíça, que eu tive, assim, o privilégio também de trabalhar no time global de Downy. Então, por conta de todo esse case do Brasil e da visibilidade que a gente tinha ganhado fora, eu fui convidada para essa vaga. Depois, quando eu voltei, eu assumi uma área de saúde aqui na P&G no Brasil. Fiquei mais 2 anos. E aí, entendendo o que eu queria para minha vida para os próximos 5 anos, eu sabia que era a hora de eu finalmente investir em um projeto meu. E aí que nasceu a Ink Strategy. E assim, eu diria que, nossa, são tantos os aprendizados que eu carrego da P&G para a Ink, mas eu acho que o principal, quando a gente estava desenhando mesmo a nossa empresa, era como que a gente traz, né? A gente fala que a Ink é uma boutique de estratégia de marketing, porque a gente está entre uma consultoria e uma agência. Porque o grande diferencial
a gente trabalha com estratégia. Uhum. Não é só estética, não é só estratégia, é a união dos dois. Uhum. Então, como que a gente consegue entender profundamente a marca, entender profundamente o consumidor, antes de recomendar ações e antes de executar. E eu queria muito falar disso, assim, né? Que eu acho que com esse ponto da P&G, eu quero muito falar da Inc., mas o contexto da P&G, eu acompanhei, né? Toda essa trajetória, desde o Panamá. Uhum. E a gente contando aqui numa linha do tempo, parece, para quem tá escutando, que sempre foi algo muito fluido e tranquilo, né? Como se assim, quem tá em multinacional tá seguro, é um bom cargo. Mas eu percebi, eu vivenciei com você, assim, muitos momentos de transição, tipo, decidir por ir pro Panamá, topar essa vaga, Sim. abrir mão de muitas coisas que você deixa no Brasil, né? Um período de tempo, mas às vezes a gente não pondera isso e acaba levando para um lugar muito emocional, de tipo, será que eu devo ir? Né? O que vai ser da minha vida? Lembrando daquela menina, né, rebelde, Sim. que gosta, adora de uma festa, né? Pessoas próximas, é muito apegada à família, aos amigos. Então, eu acho que você teve muito foco e muita consistência, assim, muito direcionamento para sua carreira. Sim. Eu acho que você sempre foi muito certa do que você queria, como seu posicionamento profissional, né? Não só num contexto de Panamá, mas depois veio Suíça. Uhum. E aí você fica um tempo na Suíça, que também foi um grande slot ali de distanciamento do Brasil. E aí você teve que voltar para o Brasil e também foi um luto ali de deixar essa vida na Suíça. Sim. Então tudo isso aconteceu na vida pessoal, que Sim. dizia respeito ao profissional, mas que estava muito tangibilizando as suas amizades. Total. Né? Você fez raiz na Suíça. Sim. Né? Tanto que... Em um lugar que não é fácil criar raiz, diga-se de passagem. Esse é o meu ponto, assim, porque às vezes as pessoas ficam muito relutantes em aceitar esses movimentos da vida. Sim. E até, às vezes, são sinais, assim, que a gente precisa apostar. Tipo, a minha ida pra Bali. Com certeza. Tipo, a sua ida pra Suíça. E que depois só que a gente entende o que tem depois dali. Sim, né? Mas assim, eu acho que requer muito foco, requer muita coragem e, assim, e muita abertura. Abertura total. Porque, assim, a experiência poderia ser muito diferente se eu não tivesse abertura pra isso. Total. Eu brinco que, assim, esse meu primeiro chefe de Downy, que ele tava no Panamá e eu tava no Brasil no começo, assim, ele tava longe de ser o melhor chefe que eu já tive na minha vida. Por 1000 razões, assim. Ele não era de marketing, ele era antes de PS. Era um cara super prolixo, enfim. Mas eu lembro até hoje de um conselho que ele me deu quando eu tava indo pro Panamá. Ele falou, olha, você tá indo pro país novo. Você não sabe ainda qual é a sua turma. E eu te convido a repensar os seus hobbies. Esteja aberta pra tudo. Olha! Aceite todos os convites. Repensar os seus hobbies. Você nunca sabe. Exato, você nunca sabe, assim, se naquele convite de uma coisa que você jamais faria no seu país natal, você não vai descobrir uma paixão nova, uma amizade. Então, eu fui com essa cabeça muito aberta. Um amor, quem sabe, né? Mas então, isso foi muito bacana. Mas eu acho que, assim, eu, na minha vida, principalmente no começo da carreira, eu sempre priorizei carreira. Então, a escolha do Panamá não foi uma escolha fácil pra mim. Porque não era um momento que eu estava buscando por isso. A empresa me ofereceu e eu aceitei. Mas, assim, era um momento que a gente tinha 1 ano de formadas. Então, a gente era mega jovem. Mega jovens. Eu finalmente estava com o meu saláriozinho. E, assim, a vida, no final, né? No último semestre da faculdade, que eu estava estagiando e também estudando, era muito pesado. Então, eu não via a hora que aquilo acabasse e que finalmente eu fosse contratada e pudesse, assim, ter um salário legal e uma vida mais tranquila e ser livre. E aí veio o convite do Panamá. Aí você fala, agora! Agora! Mas, assim, eu acho que tudo na nossa vida é uma questão de ponderação, de você entender os prós e os contras do que a vida tá te oferecendo, né? E você direcionar a sua vida. Assim, eu acho que nós temos vários âmbitos na vida. A gente tem o relacionamento, a gente tem as amizades, a família, a carreira. Qual âmbito eu vou colocar mais da minha energia agora? E eu fui direcionando a minha vida muito pra carreira, até então. Sabe? E assim, estava aberta a essas situações.
E assim, é como se fosse começar do zero quando você vai para um país novo. Então você tem que você sabe também, porque você também foi para país novo, assim, 3 vezes, né? Também intercâmbio, a própria Indonésia, França, na verdade 4 vezes, porque ainda teve Dublin aí no meio do caminho. Exato. Então, assim, você vai ter uma vida nova. Você, assim, o lugar que você ia, sei lá, eu gosto de correr. O lugar que eu ia correr ou pra academia vai ser um lugar diferente. Vai ter novos costumes. Você vai ter novas amizades. O lugar, sei lá, que você vai comprar no supermercado é diferente. Gente, tudo isso tem impacto na sua vida, Tem né? muito. E até você entender que aquele contexto, a sua casa, leva um tempo. Leva um tempo. As pessoas falam, nossa, como eu queria. Será que você queria mesmo? Assim, de verdade? Eu não tô negligenciando o desejo por viajar, por fazer intercâmbio. Inclusive, encorajo, né? Assim, eu moro na França hoje, sou muito feliz. Eu não me arrependo de nenhuma das minhas experiências internacionais. Eu acho assim, eu diria que foram as experiências mais importantes da minha vida. E eu acho que muito nesse lugar da gente se jogar e aceitar, né, esses pedidos da vida, esses convites da vida. As pessoas falam muito, né, nossa, como que seria apresentar um projeto em inglês, né? Você teve muito isso, a vida em francês. Eu sei que Suíça tem um pouco também dessa facilidade na comunicação em inglês, o que eu não tenho na França, por exemplo. Sim. São poucas as pessoas que falam inglês. Sim, Genebra era bem internacional. Mas você falava francês no final, né? Sim, assim, tava entendendo tudo, conseguindo se comunicar, até sabendo a importância que era você entrar num contexto até cultural da sua ambiência. Faz muita diferença, né? Você falar o idioma, assim... Eu até vi algumas pessoas lá na Suíça vindo de fora, sabe? Com a cabeça mais fechada, que não tinha nem interesse em aprender a língua. Inglês é suficiente. Inglês é suficiente. Só que, gente, você tá vivendo naquele país. Eu acho que o mínimo que você faz quando você tá vivendo naquele país é você se permitir... fazer essa imersão na cultura, sabe? Aprender o idioma. Eu acho que é tão importante. Eu acho que, assim, a experiência é outra quando você tá aberta a entrar na cultura daquele local. Perfeito. Sabe? E quando você volta pro Brasil, você volta com uma bagagem rica, que foi o profissional que te abriu a porta. Exato. É claro que teve muito de você, eu acho que é um crédito e um mérito muito Ana Vitória profissional e pessoal, né? Assim, como líder de projeto, como líder de pessoas, assumindo uma posição ali muito séria, centrada, profissional, que você carrega hoje na sua empresa, mas que... traduziu muito, transmitiu muito a sua imagem, né? Que hoje, essa imagem profissional, ela não tá tão mais desassociada à imagem pessoal como era nas décadas passadas, como nossos avós tinham, né? Os nossos pais, muitas vezes, que era aquela coisa, a minha personalidade dentro da empresa eu deixo na empresa, em casa eu sou outra pessoa, né? Não tinha muito essa troca e hoje tá tudo misturado, né? Eu acho que hoje tá tudo misturado. A gente percebeu a importância também da autenticidade em todos os lugares, né? Então, assim, eu tenho muito mais a agregar se eu sou eu, Ana Vitória, seja na P&G, seja na Inc, seja na minha vida pessoal. Sabe, acho que as pessoas não podem ter medo de expressar a sua autenticidade, de colocar o seu ponto de vista. E eu acho que, hoje em dia, com as redes sociais, né, que você acaba sendo um profissional que, assim, a sua vida pessoal pode ou não estar aberta lá, mas eu sei que hoje a internet, ela tem um poder muito grande de conectar as pessoas. Então, por exemplo, no caso, né, a gente agora com a Inc, é muito importante a gente falar sobre marketing, a gente colocar nossas caras ali. Sim. Bem ou mal, a empresa acabou de começar. Então, não vão contratar pelo case da empresa, porque a empresa ainda não tem case. Vão contratar porque sou eu, a Marina e a Priscila. Perfeito. Sabe? Porque conectaram com a gente com a visão. De alguma forma. E a gente já tem, assim, ouvido... É muito legal isso, né? Mas a gente ouve pessoas nos buscando. Ah, eu vim da indicação de tal pessoa. Nossa, mas eu me conectei tanto quando eu vi você falando. Então, isso é muito importante. Não tem preço. Não tem preço. E aí, pra mim, assim, a autenticidade joga um papel muito importante, sabe? Nós sermos nós mesmos, porque quando você é você mesmo, você tá no seu lugar. No seu lugar, sabe? Você não tem competição. Sabe? E não tem lugar mais confortável de estar do que o seu. E confortável não quer dizer que você não vai se arriscar,
Não quer dizer que não vai ser desafiador em alguns dias, ou difícil em outros. Exato, que você vai ter que se impor um pouco mais quando você não gostaria. Não é só, eu sou autêntica, então vou ficar Tudo é quietinha fácil. aqui. Não, eu vou ficar quietinha aqui porque, não tô afim de falar nessa reunião. Não, você vai ter que falar nessa reunião, você me desculpe. Perfeito. Né? Vai ter que se colocar. Porque é um posicionamento também, né? E, em outras palavras, a gente tá falando muito sobre a marca pessoal para além do CNPJ, né, amiga? Assim, total. Eu acho que você faz isso muito bem hoje nas suas redes sociais, né? E assim, até convido a assistirem, porque assim, é fantástico o seu ponto de vista. Obrigada. Eu acho que como você traz isso num lugar estratégico, num lugar informativo e também gostoso de acompanhar, né? Eu acho que teve muito isso. Um crescimento exponencial e grande, rápido, né? Que eu acho que também afirma muito esse lugar da autenticidade, de tipo, você ter segurança e certeza do lugar que você tá. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa transição da sua marca pessoal exposta à rede social, que você vem do universo corporativo, né, de P&G, e aí você entende que independente de Ink Strategy como negócio ou com projetos ali, você tinha uma necessidade de trazer para o mundo a Ana Vitória na sua totalidade. Que não era Ana Vitória na sala de reunião, ou por trás do time, ou à frente do time, que seja, né? Mas essa Ana Vitória que vem com bagagem, que vem com experiência, mas que também tem um contexto social, pessoal e por aí vai, né? Esportista, né? Maratonista. Sim. Eu acho que foi muito interessante essa virada, porque assim, quando eu comecei, né, a postar conteúdos no Instagram, etc., eu tinha uma certa base de consumidores, é ótimo, de seguidores, mas muito, de vida pessoal, então, né, de todos os amigos que eu fiz ao longo da minha vida. E sabe aquela uma vez ou outra, você tá com uma amiga influenciadora, ela te posta e aí umas pessoas começam a te seguir? Sim. Então, essa é a minha base de seguidores, mas assim, totalmente social. Perfeito. E o que eu dividi ali era a minha vida pessoal. Mas, quando eu tava galgando esse novo passo na minha carreira, e eu comecei, assim, a fazer listas de prós e contras do que eu queria nos próximos 5 anos, eu comecei a fazer muitos estudos internos, eu comigo mesma, pra entender o que eu queria. Eu comecei também a estudar bastante. E eu percebi essa importância de você se colocar na rede social. Porque eu pensei assim, o que quer que eu queira, que eu decida pros meus próximos, né, pra minha próxima etapa profissional, eu acho que eu preciso fazer com que as pessoas me conheçam além do meu currículo. Perfeito. No final das contas, em uma semana, eu acabei decidindo que ia ser a Ink. Convidei as meninas, falei, gente, vocês estão comigo? Vamos, não vamos? Mas, assim, esse processo, né, entre eu decidi, né, eu decidi que eu ia sair da P&G, até eu sair da P&G demorou bastante tempo. Porque isso foi final de maio, e eu só saí em meados de agosto. Mas 2025, 2025, né? Agora, acabou de acontecer. Mas o que aconteceu, né? Nesse período que eu já tinha decidido a minha saída, eu comecei a movimentar minhas redes sociais. Eu falei, quero que as pessoas me conheçam além do meu currículo, porque eu vou querer trabalhar com algo que é um serviço que eu vou estar oferecendo, e isso é importante. Então, eu comecei a desenhar a minha estratégia no digital e comecei a fazer meus conteúdos, né? Claro, com muito erro e acerto, testes no começo, mas foi assim. E você achou que você conseguiu trazer aprendizados das estratégias do corporativo da P&G para você? Com certeza. Conta sobre isso, assim, porque as pessoas às vezes veem um distanciamento, tipo, mas não vale, porque isso é uma estratégia de marca grande. Mas o que as pessoas não conseguem enxergar é que a gente consegue absorver e aplicar muito do que essas marcas grandes, enfim, fazem para si, para os nossos projetos. Total, e no final das contas, nós somos marcas. Então, assim, a minha marca pessoal, Ana Vitória, é uma marca também. Ela, assim como eu aprendi na P&G, precisa ser uma marca consistente, precisa ser uma marca coerente, precisa ser uma marca que tem uma diferenciação. Então, eu trago isso aplicado à minha marca. Sabe? Quando eu penso no meu conteúdo, eu tenho editorias de conteúdo. Sabe, o conteúdo que eu trago um conteúdo mais educacional. Às vezes eu trago um conteúdo mais topo de funil. Eu também trago, assim, diferentes editorias, né, do que permeia a minha vida, pra não ficar aquela coisa também muito maçante, de monotema, etc. Até pra trazer mais público. E até de teste, né? Então, assim, acho que são inúmeras, mas eu acho que a virada de chave é você entender a sua marca pessoal como uma marca.
Que ela precisa ser consistente, assim como uma marca, ela precisa se diferenciar, ela precisa ter um storytelling forte, sabe? E até a forma como a gente se apresenta, né? Que vai pra uma parte mais de estilo pessoal, mas tá conectada com a sua marca também. São os seus iconic assets, de uma certa forma, sabe? Total. A forma como você se veste, a energia que você coloca na sua fala, tudo isso é um asset de marca pessoal, mas que também se aplica a uma grande marca institucional, né? Porque a gente fala que marca é percepção, então todos os pontos que ajudam essa percepção ser passada adiante, assim, de alguma forma ajudam a mensagem ser passada, pode ser usado a nosso benefício, né? Desde a sua imagem pessoal, que a gente chamou aqui de marca pessoal, mas como isso também se desdobra em conteúdo, a gente que recentemente passou por um processo de construção da sua imagem, né? Da sua identidade, da sua comunicação, né? E a comunicação como sendo mais um elemento, né? Mais uma energia de motor ali mesmo, né? O design, o layout, né? Levando em consideração de que não é um ambiente para marca corporativa a rede social. A rede social provoca trocas, conversas. Sim. Então, não adiantava ali a gente ter um sistema de construção de marca do corporativo ou institucional, quando a rede social pede uma necessidade de uma troca mais próxima, né? Uma necessidade de uma pessoa ali por trás. E a gente olhou muito para isso no seu projeto, né? Sim, e eu acho que aí é quando entra o revés. É como marcas institucionais podem aprender com marcas pessoais. Perfeito. Porque as marcas institucionais que estão indo bem nas redes sociais são as que estão criando uma comunidade, são as que têm uma conversa que não é um para vários, que é um para vários para um, e troca, e aprende com o seu consumidor, e traz inovação baseada com o que ouviu no seu feed de Instagram, sabe? Muito Isso é maravilhoso. muito poderoso. Mas voltando aqui, que é interessante, né, a Gi estava contando, a Gi fez a identidade visual do meu Instagram, eu já tinha começado, tinha um tempinho, e aí, óbvio, né, tendo essa amiga maravilhosa, a maior designer do Brasil, que eu admiro tanto, não tinha como não te pedir ajuda para desenhar a minha identidade visual. E assim, foi um processo muito gostoso, né? Foi, porque eu acho que foi mais uma forma de você conseguir se ver representada. Muitas vezes a gente já tem uma segurança muito forte sobre a nossa imagem pessoal, né? Como a gente se veste, como a gente fala. E às vezes a gente deixa a desejar nesse sentido da unidade visual, num contexto de cores, elementos ali, né? E aí é onde muitas pessoas até travam, porque não tem esse estímulo, ou porque olham e não se sentem identificados, ou porque olham e não... Assim, isso não sou eu, ou não tô sendo projetada ali, né? Isso num contexto da referência, né? Da projeção. Mas tem também um contexto do estímulo. Então, eu acho que como cerne desse trabalho foi muito a sua essência. Então, uma identidade que pudesse traduzir quem você é, porque, de alguma forma, é uma extensão da sua marca, uma extensão da sua marca pessoal, que cascateia no profissional, mas também entender quais eram os estímulos que a sua audiência gostaria de receber num contexto da troca, né? Exato, porque é um mix, né? Então, assim, acho que por isso também que é importante, quando a gente pensa em design, não é, simplesmente vou desenhar um logo aqui, vou escolher umas cores. Não. Porque precisa ter estratégia por trás. Como que essa estética se conecta com você e com o seu público? E não só com o seu público de hoje, né? Mas o público que você almeja ter na sua plataforma. Que isso é uma coisa importante. Que isso é uma coisa super importante, né? Não necessariamente o público que você conversa hoje são as pessoas que você quer se conectar e se aproximar no futuro. E aí, isso é estratégia também. Isso é estratégia até num sentido de posicionamento, de você ter essa clareza para você trazer isso para um contexto de construção. Total. Né? E como é que você vê isso, assim, hoje, né? Estando nesse lugar e já tendo vindo do corporativo, como é que você enxerga esse comportamento das marcas hoje no digital? Você falou muito de que marcas que hoje estão, de alguma forma, sendo bem-sucedidas num contexto da sua comunicação, são aquelas que escutam, são aquelas que absorvem os feedbacks, são aquelas que estão disponíveis para uma conversa, né? Mesmo que às vezes essa conversa não seja tão confortável. Sim. Certo? Não é mais a publicidade convencional, como você falou, de um para muitos. Agora é uma coisa muito bilateral, né? Total. Onde não é só retroalimentando aquela publicidade, aquele cartaz, aquela, né, enfim, propaganda, mas muito num contexto da conversa.
Como é que você vê essas marcas hoje no universo digital com essa necessidade da resposta rápida e muitas vezes imediata versus um planejamento, um calendário de cronograma de posicionamento estratégico, de ações de marca, assim, como entender esses estímulos, como absorver esses estímulos de modo que a gente não deixe para trás tudo que foi traçado, porque senão a gente vai mudando de opinião toda hora, né? A ideia que a gente teve há um mês atrás parece que caduca, porque Sim. a gente está exposto a estímulos muito rápido. Eu acho que assim, cada marca é uma marca, cada caso é um caso, né? Então assim, você pode jogar de uma forma mais incisiva no digital, ou você pode usar o digital mais como uma vitrine, né? Mas essas marcas que realmente resolvem jogar pesado no digital, e aí pra mim uma coisa também que é muito importante que a gente tem visto, sabe? Eu acho que muitas pessoas, hoje eu vou lançar uma marca. Aí você pega um checklist de coisas do marketing que você precisa fazer. TikTok, Instagram. Você nem se perguntou se seu público tá lá. Perfeito. Você nem se perguntou se você vai ter uma estratégia pra jogar lá. Perfeito. Sabe? O que você tá tentando vender naquela rede? Será Aquela que faz coisa sentido você gastar, tempo e dinheiro estando ali? Aquela coisa de tem que estar em todo lugar, né? Não. Eu tenho que estar quando o Threads lançou, que era aquele desespero até de cliente. Gente, a gente tem que estar no... Mas quem falou que tem que estar no Quem falou Threads? que tem que estar? Quem falou que tem que estar no Instagram? Pode ser que para alguma marca não faça sentido. Então, assim, só que o que eu acho importante, pegando o gancho, né, que você estava trazendo, para as marcas que querem jogar forte no digital, é muito necessário você ter esse balance entre a estratégia e a flexibilidade. Porque a marca que joga pesado no digital precisa ter agilidade e flexibilidade. Tem que estar lá escutando, sim, tem que responder. Tem que estar disposto. Tem que estar disposto. Se, por exemplo, as coisas no digital acontecem muito rápido. Cara, tá rolando alguma coisa importante no seu nicho? Você precisa fazer parte. Você precisa falar. Só que aí você precisa, previamente, ter um posicionamento claro. Claro. Você é uma marca que se posiciona politicamente, sim ou não? Sabe? Quais são as causas que você apoia? Qual é o seu ponto de vista? E se não se cobre por não se posicionar. Porque está declarado no seu posicionamento que você não tem a pauta política. Não posicionar é posicionar também. Perfeito. Só que eu acho que é muito importante ter essa estratégia muito clara antes, para você definir até onde você vai. E assim, sim, vai ter aquele calendário de posts, até porque muito do que você vai falar na sua rede, né? Pensando se fosse uma marca de consumo, por exemplo, você vai ter posts de produto, você vai ter posts de campanha. Então, esses precisam existir. Porque no final das contas, é aquilo que você está vendendo, né? Perfeito. Mas como que você vai complementar isso para que não vire storytelling? Exato, com storytelling mais conectado com a sua audiência e mais conectado com o que está acontecendo no mundo. E aí é necessário, né, essa flexibilidade e agilidade. E quando a gente fala sobre linha editorial, é também importante deixar bem claro, né, para quem tá nesse desafio de conseguir encontrar a sua voz, encontrar o seu posicionamento autêntico e até a sua diferenciação com a sua marca, a sua imagem pessoal frente ao digital, que as linhas editoriais, né, esse calendário editorial, ele também nos ajuda e nos baliza a fazer testes, porque com certeza, mesmo a gente vindo do digital, mesmo a gente vindo do marketing, da publicidade, de construção de marca, no meu caso, e a sua mais um contexto de marketing, a gente não necessariamente sabe quais são os estímulos ideais ou assertivos que a nossa audiência vai responder. Não existe para ninguém uma receita de bolo ou um mapa do que precisa ser feito. E se você tentar aplicar o que funciona pra você, não vai funcionar pra mim. Perfeito. Porque nós somos pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, e sabe? Públicos diferentes. E públicos diferentes. E o que eu acho muito legal, assim, quando a gente fala de linhas editoriais, porque é você colocar estrutura pra você ter liberdade. Perfeito. Sabe? Então, assim, você tem naquela estrutura, você inclusive gera mais criatividade, porque você já sabe qual é aquela estrutura. E o importante é que, assim, o legal do digital é que nada é fixo. Tudo é testável. Eu posso fazer o mesmo marketing matcha, que é uma editoria que eu tenho hoje, de várias formas diferentes. E ir testando e evoluindo, e tá tudo bem. E as pessoas acham que isso engessa, mas muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque você tendo ali uma sistemática de linhas editoriais, te permite ser muito mais criativo nas suas pesquisas. Total. Né? E sem sair do seu prumo ali, sem sair do seu direcionamento pro lugar onde você quer chegar. Que eu acho que é um outro ponto, né, amiga? Assim, a gente precisa ter muito claro onde a gente quer chegar com aquilo. Sim. Tem muita gente que vai fazendo, até como
uma resposta ao estímulo externo e vai sendo quase que, a gente fala, o papagaio de pirata, né? Que assim, você só repercute, você só dá voz ao que você vai recebendo de estímulo externo, só que em nenhum momento você para e se pergunta, aonde eu tô indo com isso? Assim, aonde eu quero chegar com isso? Desde um contexto de marca pessoal até um contexto de marca também. Com certeza. É a ação sem objetividade, sem estratégia, né? Então, assim, eu acho que como tudo na vida, você precisa desenhar aonde você quer chegar. Tá, qual que é a minha visão? Quais são meus objetivos? E o que eu vou fazer para poder alcançar esses objetivos, para chegar lá. É muito importante ter norte. Gente, para tudo que a gente faz na nossa vida. E muitas vezes o empreendedor que tem um comportamento por empreender na emoção acaba terceirizando a responsabilidade de uma decisão de visão ou uma decisão pelo posicionamento, assim, aonde eu quero chegar, em terceiros, né? E muitas vezes esse empreendedor ou esse dono de marca acaba projetando uma expectativa na agência ou no prestador de serviço, que é responsabilidade dele, não só num contexto de desenho desse conteúdo, né, dessa fala, que ninguém melhor do que ele mesmo para se expressar ali. É claro que você pode ter ajuda, é claro que eu acho que nem todo mundo sabe fazer. É claro que você pode ter ajuda, mas assim, você não pode terceirizar uma responsabilidade que é só sua, se é que você decidiu por ter aquele canal, por ter aquela ferramenta como parte da sua estratégia. Sim. Então, é muito complicado uma marca nos buscar, e eu posso falar que eu acho que por nós duas, porque isso acontece nos dois cenários, querendo já um resultado na prática, sem antes ter uma certeza de quem ele é. O que ele quer passar. Então, assim, eu já entrei em contato com várias agências, já tive vários profissionais de marketing e social media. Tudo bem, mas como é que você direcionou essas pessoas? Se é que você direcionou essas pessoas em algum lugar. Então, é quase como realmente terceirizar uma responsabilidade que é intransferível. Por isso que na Inc, assim, eu acho que não é só sobre terceirizar, mas, por exemplo, todos os nossos projetos nascem de um diagnóstico. Perfeito. Então, entendimento profundo, sabe? Do passado ao tempo atual, da empresa, dos competidores, de onde ela está inserida, para aí você poder gerar ação. Perfeito. E depois, o segundo passo, antes de qualquer plano de marketing, é posicionamento. Perfeito. Você precisa ter um posicionamento, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter missão, visão, valores e objetivos. Perfeito. Porque senão não tem como construir um plano de marketing para você. Perfeito. E assim, o que é interessante é que a gente pode desenhar isso pelos clientes, claro, super alinhado com eles, mas quando é mais rico é quando é construído a 4 mãos. Claro. Faz um workshop, coloca todo mundo numa sala, vamos discutir. Você capacita vamos ver também, as divergências, né? Você capacita também. E no final é isso que a gente quer. Claro. Sabe? É capacitar. Os melhores projetos são aqueles que têm começo, meio e fim. Perfeito. Não, e você leva autonomia, né? Começo, meio e fim. Não que a estratégia vai acabar ali, mas é no momento em que a passagem de bastão, a gente fala muito entre agências, mas hoje precisa haver uma passagem de bastão da estratégia que foi firmada e desenhada com uma continuidade do cliente. Não necessariamente essa necessidade, essa interdependência, essa relação de dependência é saudável para o cliente. Eu falo muito isso na Geology. Não tem necessidade de que nós sejamos as únicas pessoas que podem, que conseguem, que são capazes de desdobrar aquilo que foi construído. Isso não necessariamente é um trabalho bem feito de construção de marca. Trabalho bem feito de construção de marca é aquele que cumpre o seu papel até onde ele vai. E entende que até onde ele vai, ele precisa capacitar o cliente ou quem quer que ele escolha para dar continuidade, para realmente levar daquilo para um lugar prático, para capilarizar em todos os seus pontos de contato, no dia a dia da marca. Porque essa coisa também da gente entrar no 360, no dia a dia, é muito maçante para os dois lados. Assim. Tem vezes que a gente não consegue estar dentro da empresa todos os dias, o tempo todo. Não. E nem é nosso objetivo. E tem quem faça, né? Mas assim, eu acho que o bom posicionamento, ele é quase que perpétuo. É perpétuo. A marca vai se atualizar, os planos de marketing vão mudar, vai ter uma nova campanha, você vai trazer fresh eyes. Mas o bom posicionamento, ele é do momento que você decide ad eterno. Sabe? E você ter um bom posicionamento e se adequar
aos momentos, aos movimentos, não significa que você vai ter que mudar o posicionamento um tempo todo. Não necessariamente toda marca está num estágio de rebranding ou reposicionamento o tempo todo e ficou mega, né, caiu numa falácia, banalizou essa história de rebranding, porque realmente, às vezes, a marca precisa muito mais de consistência e assim, carregar essa mensagem, sustentar essa mensagem com um pouco mais de cadência e intenção do que ficar mudando o tempo todo. Ah, não funcionou, ah, não funcionou, ah, não funcionou. Tá, mas assim, você testou, você realmente tentou. Exato. E eu acho que quando a gente olha para esse contexto da intencionalidade, o posicionamento, funciona igual com o ser humano. Assim, a gente não deixa de ser quem a gente é para entrar numa adequação de um contexto, de uma ambiência, assim. A gente tem um comportamento quando a gente tá num casamento, diferente de um comportamento que eu tenho quando eu tô na praia. Eu não deixo de ser quem eu sou. Certo? Não. Assim, eu sou a Giovana, na praia, num casamento. Mas eu não vou com uma roupa de casamento pra praia, eu não vou de biquíni pra um casamento. Então, entender um pouco essas adequações não fere o posicionamento. Não fere, né, a espinha dorsal de decisão estratégica da marca. E assim, o bom posicionamento, ele é ampliável. Então, assim, por exemplo, Downy, perfume pra roupa. Gente, quanto você não consegue trazer de perfume pra roupa? De inovação, de campanha, sabe? Assim, as possibilidades são infinitas. Porque perfume pra roupa é um posicionamento inspirador. É um posicionamento que pode permear, assim, diversos âmbitos, pode ser falado de diversas maneiras e pode ser perpétuo. Perfeito. Sabe? E eu queria, quando você traz esse ponto do Downy, a gente já conversou sobre esse case várias vezes no offline, mas eu queria muito que você trouxesse esse ponto de vista de o cliente no centro. Que tem muito empreendedor, empresário, que faz uma projeção muito da sua realidade, da sua necessidade, e eu já falei isso aqui, que na verdade o intuito de um empresário é o sucesso da marca. Mesmo que isso implique em iniciativas que não vão necessariamente realizar o empresário num contexto dos elementos, assim, eu acho que precisa ter uma pauta estratégica para que justifique aquele conjunto de elementos, mas não são eles exatamente projetados para o empresário, mas para o cliente. Quando você olha para a Downy, quando você decide esse perfume para roupa, como vocês validaram isso com o cliente, né? Como é que é essa relação grande marca, agência, né? Que obviamente que vocês tinham uma agência ali de apoio e consumidor. Assim, na P&G, o consumidor é totalmente o centro, tá? Lá eu falava que o consumidor é o chefe, consumer is the boss, e realmente é para todas as ações de todas as marcas da P&G. Então, assim, é muita imersão com o consumidor, de você ir na casa dele, vivenciar o dia a dia dele, entender como ele faz as coisas, que é tão importante. Muitas entrevistas. Contexto da vida mesmo. Contexto da vida mesmo, porque no final das contas, o que você como marca quer é solucionar uma tensão desse consumidor. Sabe? É o conceito de jobs to be done, né? Você quer que ele contrate a sua marca para resolver um problema da vida dele. Sabe? Então, ouvir o consumidor tá, assim, na raiz da P&G. Isso vai desde pesquisas muito mais sofisticadas, com, né, um público muito mais abrangente, de diversos lugares do Brasil, enfim, do que for necessário, até o próprio social listening. Gente, ouve os comentários que estão falando na sua página do Instagram, sabe? Escuta as ligações, coragem, né, sabe? De receber isso. Exato. Então, assim, eu acho que na P&G, sim, o consumidor está no centro. Tudo é testado e validado do consumidor. Então, as ideias nascem do consumidor. As ideias nascem dessas vivências que a gente tem com o consumidor. Da necessidade do consumidor. Exato. Onde você tira esses insights que vão gerar inovação, que vão gerar campanhas. Sempre verdadeiro. É uma verdade do consumidor. É um insight de verdade de uma pessoa. Sempre. Qualquer decisão. E depois, ao longo do processo, tudo é testado com o consumidor novamente. Então, o produto é testado, a campanha é testada, a comunicação é testada. Mas assim, como que você pode aplicar isso, por exemplo, se você não é uma P&G, né? Se você é uma marca pessoal como a gente, ou até uma marca pequena. Gente, ouvindo o seu Instagram, coloca caixinhas de perguntas. Testando. Sabe? Testando. Conversa com seus amigos. Por exemplo, você tem uma marca de joia. Nossa, se minhas amigas são consumidoras potenciais, por que eu não faço um jantar com as minhas amigas e vejo tudo que eu quero responder a respeito dessa marca, sabe? Perfeito. Seja curioso, em outras palavras. Seja curioso. Seja curioso. Assim, escute o próximo e escute ao seu redor. E sabe o que é interessante sobre isso de ser curioso?
Que, por exemplo, a gente estava falando muito sobre as editorias. A partir do momento que eu defino uma editoria, o meu olhar, em todo momento que estiverem falando sobre aquele tema, ele vai estar diferenciado. Porque eu vou estar atenta àquilo, sabe? Eu vou estar escutando muito mais. Total. E vou estar abrindo meu olhar, minha criatividade, minha curadoria, para poder trazer mais daquilo. Com intenção. Com intenção, É, sabe? Então, a intenção é muito importante. muito. Porque, assim, se eu tenho uma marca e vou sair para jantar com você, eu posso conversar sobre comportamentos que podem ajudar a minha marca. Perfeito. E não vai ser maçante. Não, A gente precisa ser uma adora sala- falar sobre isso. E não precisa ser numa sala de reunião todas Não, essas decisões, não. né? Total. Eu e você, quanto que a gente não construiu dos nossos business em trocas uma com a outra? Informais, Informais. né? Assim, jantando, Jantando. tomando um vinho. Uhum. Mas é porque eu acho que é pelo ponto da intencionalidade e da curiosidade, assim. Nós Sim. sempre fomos muito curiosas uma com a outra, assim, entendendo que a gente poderia muito se retroalimentar num lugar de ajuda mesmo e de Total. apoio, né? Total. Amiga, eu, assim, poderia ficar mais, assim, horas aqui. Eu queria agradecer de verdade todo o papo. Eu queria que você trouxesse, assim, para fechar, um insight que toda a sua trajetória profissional te deixa, assim. Eu sempre falo que, como bandeira, eu tenho para mim que o design é um motor invisível de decisões, né? E você viu isso tanto no corporativo quanto hoje, né? Como sendo você a sua marca, você tendo uma marca. O quanto isso atravessa você, né? O quanto você Uhum. enxerga o contexto do design com a importância que ele tem, sem deixar de considerar todos os outros pontos de contato que também são importantes, como o verbal, né? Todo esse contexto da narrativa, do storytelling, do posicionamento, mas como é que você enxerga o contexto do design como esse motor de decisão? O design, para mim, é o que leva as estratégias, o DNA para a vida, né? O design é o que brilha os olhos. Então, assim, ele é uma estratégia tão importante quanto todas as demais estratégias. Uhum. Para mim, assim, o design, ele precisa ter intenção, ele precisa ter propósito, mas quando ele é bem feito, assim, o resultado de negócio que ele pode trazer, sabe? A criação de valor que o design pode trazer é gigante. É gigante. E eu posso até trazer um exemplo de Downy. Porque a gente, né, nesse posicionamento de Downy como perfume para roupa, a gente criou um asset icônico, que é Downy dentro da garrafa de perfume. E esse asset é super consistente, foi levado ano após ano, e assim, virou realmente, assim, um grande asset da marca. E é visual. Mas foi uma decisão estratégica que cascateou no design visual, né? Não foi Exatamente. assim, eu vi que meu concorrente tem um perfume, vamos fazer também? Não. Fazia sentido com toda a linha narrativa e de construção do posicionamento da marca. Pra mim, o poder do design é que ele amarra tudo e traz à vida as ideias, as estratégias, sabe? E você enxergava o design nas mesas das maiores decisões de posicionamento estratégico de P&G, de Downy? Com certeza. O designer estava Com nessa certeza. cadeira. A estética sempre alinhada com a estratégia. Uhum. Que é o que a gente quer trazer com a Ink também. Perfeito. Porque é muito importante os dois, Muito. sabe? E tudo sempre com propósito, tudo sempre com intenção. Perfeito. Porque sem intenção e propósito, gente, eu não vou até a esquina. Não, Sabe? e não é consistente, né? Não. Assim, eu acho que precisa ser duradouro e consistente, todas as iniciativas, eu acho que ela precisa beber da fonte estratégica. Com certeza. Amiga, obrigada. Obrigada. Muito obrigada, eu amei ter você aqui. Obrigada pela sua generosidade de verdade, assim, de aceitar o convite. Generosidade de compartilhar a sua vivência, a sua experiência, a sua vida. Eu sou, assim, uma admiradora do seu trabalho. Você como profissional, pessoal, assim, uma pessoa que, enfim, mora no meu coração, uma irmã pra mim. Então, muito obrigada por estar aqui. Isso representa muito pra mim. E vamos juntas, seguimos juntas nessa jornada, Com certeza. né? Empreendedora e agora empreendedora, mas sempre juntas. Eu espero que você tenha aproveitado muito desse papo, assim como eu. Foi uma troca entre amigas, né? Não tem coisa mais gostosa que isso. É muito rica, mas também muito íntima. Então, obrigada por estar até aqui, até esse momento. Até a próxima. Bisu! Bisu! Tchau! Tchau, tchau!